Queridos, abra sua Bíblia. Primeiro livro de Gênesis, capítulo 12. Quero falar um pouquinho nesta noite sobre fé e obediência. Para isso, vamos meditar na história deste homem que Deus o chamou. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão e Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã, e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Podeis se assentar. Querido, quando falamos em Abrão, nós já vamos um pouquinho adiante, já falamos do pai da fé, Abraão. O nome que ele recebeu de Deus após a sua chamada. Quando Deus faz promessa ao seu povo, quando Deus faz promessa a alguém, sempre dentro dessa promessa existe algumas exigências de Deus. Deus nunca fará uma promessa a alguém e diga: olha, a partir de hoje, tome posse dessa promessa e faça o que você achar que deve fazer. Você conhece a minha palavra? Se você quiser servir, amém. Se você não quiser servir, amém do mesmo jeito. Eu, como sou Deus, vou cumprir as minhas promessas na sua vida. Não, Deus nunca faz isso. Deus sempre vai fazer uma promessa e sempre vai colocar algumas exigências para que esta promessa seja cumprida. Deus, então, visita Abrão, lá em Harã. A Bíblia diz que Terá, seu pai, já havia saído de Ur dos Caldeus. Quem sabe por uma iniciativa própria, por uma motivação de ir até Canaã, Terá já havia saído alguns tempos atrás de Ur do Caldeu, a caminho de Canaã. Era o destino de Terá. E Abrão, seu filho,
o acompanha, mas param em Harã, no meio do caminho. De repente, Terá morre. Seu pai veio a falecer. Então Deus aparece a Abrão e faz, primeiro, 3 exigências para Abrão. Abrão, olha, eu tenho algo contigo. Eu tenho um projeto na tua vida. Eu tenho algo grande para contigo. Porém, primeiro, atenta bem o que eu vou dizer a você. Ó, primeira coisa que você precisa fazer é sair da tua terra. Depois, Abraão, você deixa a tua parentela, a casa do teu pai, para um lugar que eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Sai, eu vou te mostrar o lugar. Mas não vou te dizer agora aonde é. Meu irmão, tem muitas pessoas que, quando vê a história deste homem, cujo nome Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de uma grande multidão. Às vezes, nós olhamos para a vida deste patriarca e a sua trajetória e aonde Deus o colocou e como Deus honrou este homem na terra. E depois, irmãos, de milhares de anos morto, este nome é sempre falado, é sempre mencionado. Não é um nome esquecido, como muitos que morreram e seus nomes foram esquecidos. Porém, Abraão, inclusive, está na galeria dos fiéis da terra, dos heróis da fé. Ele, como pai da fé, veja bem, era como se Deus chegasse aqui em Foz do Iguaçu hoje, pegasse uma família bem tradicional da cidade. Bem tradicional. Uma pessoa bem próspera, porque Abraão era próspero. Abrão era próspero. Era um homem que tinha muitos gados, era um homem que tinha muitos servos, empregados, não só prata, não só ouro, mas tinha muito gado. Então era um fazendeiro da época. Era como se Deus chegasse para ele hoje e dissesse assim: ó, eu tenho um projeto contigo. Esta pessoa nasceu num lar que o pai dele era muito idólatra. Não era um evangélico, era idólatra. Um grande comerciante lá, inclusive em Ur dos Caldeus, de imagens de escultura, idolatria. O pai dele era um grande comerciante nessa área. Então ele conviveu, nasceu num lar muito idólatra. A cultura dele era adorar deuses, porque eram muitos deuses que Terá adorava. Aí Deus chega para este homem agora e diz: olha, eu tenho um projeto na tua vida. Você vai ter que sair dessa terra, desta região. Quando Deus fala, sai da sua terra, Deus está dizendo assim, ó, sai da tua região, onde você cresceu, onde você fez amigos, onde você aprendeu a viver. Aqui é onde você casou, onde você prosperou, tem tua fazenda, teus gados, teus negócios. Eu quero que você saia.
A cultura daquela época não era muito diferente da cultura de hoje. Porque hoje, uma pessoa bem estabelecida num lugar, para ele sair, irmão Juarez, ele pensa 200 vezes. Ele só sai se for uma oportunidade muito grande. E outra coisa, não era um aventureiro, porque tinha muitos peregrinos também naquela época, pessoas pobres, pessoas que não tinham nada. Era mais fácil de sair de um lugar, viver peregrinando para outro, armando tenda num outro lugar e vivendo. Isso sempre houve e sempre haverá. Porém, não era o caso de Abrão. Abrão era um cara estabelecido. Era uma pessoa próspera. Tinha pé no chão. Outra coisa, não era um jovenzinho. 75 anos, já sabe o que é na vida. Você chegar para uma pessoa hoje com essa idade e falar para ele, meu irmão, é o seguinte, Deus falou uma coisa para você, ele tem um projeto na sua vida, só que é o seguinte, deixa tudo aí, meu irmão. Deixa a tua empresa, deixa a tua indústria, deixa a fazenda, deixa tudo. Pega, meu irmão, o caminho que Deus tem um projeto com você, longe daqui. É capaz dele falar assim, olha, isso é a voz do demônio. Deus não está nesse negócio, não. Olha a minha idade, rapaz, 75 anos. Já estou quase me aposentando, já me aposentei. Estou aí com meus netinhos, quero cuidar dos meus netos, quero estar perto da minha família. Isso é coisa do cão, expulsa isso aí, que é voz maligna. Automaticamente, muitas pessoas poderiam falar disso. Imagina uma pessoa que nem crente não é, vivendo num lar idólatra. Uma cultura da época totalmente diferente. Deus chega e fala, deixa tudo, tá? Deixa a tua fazenda, deixa a tua terra, deixa teus parentes, teus amigos e sai para uma terra que eu vou te mostrar. Se você entender isso, e entender que é o Deus vivo, porque ele não conhecia o Deus Jeová, Jiré, o Deus, o Avé, não, ele não conhecia. Ele ouviu dizer de um Deus vivo. Ele conhecia os deuses mortos. Se você crê nesse Deus vivo, eu tenho uma promessa para você, e não uma, eu tenho pelo menos 7 promessas, que está aqui do versículo 2 até o versículo 6. Eu tenho 7 promessas para a sua vida. Mas você precisa tomar uma posição, obedecer a minha voz, colocar o pé na estrada e começar a caminhar. Sabe, meus irmãos, quando Deus quer abençoar, quando Deus quer prosperar, quando Deus quer fazer você grande na terra, Ele vai colocar para você algumas dificuldades. Para ver se você primeiro vai obedecer a Ele. Ele quer te abençoar, quer prosperar, mas primeiro Ele quer saber se você tem condições de obedecê-lo. Tudo que Deus quer, irmãos, é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Quando o ser humano entende isso, ele começa a abrir uma avenida para a prosperidade na vida dele. Tanto espiritualmente falando, quanto materialmente falando. Mas hoje, o que acontece nos dias de hoje? Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos receber vitórias da parte de Deus, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Não queremos obedecer a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que estão pagando, às vezes, um preço muito caro,
porque Deus vem falando com eles, não é de hoje. Deus vem falando há tempo. Eu tenho um projeto que eu quero te usar na minha obra, quero te fazer um instrumento na minha casa, quero te levar para os 4 cantos dessa terra. E as pessoas faz de conta que não ouve, não querem entender, não querem abrir o coração, estão apegados nas suas coisas materiais, estão apegados naquilo que está ao seu redor, e não abre mão e diz, não, se Deus quiser me use aqui mesmo. Eu quero que Deus me use aqui, do meu jeito, do jeitinho que eu projetei, do jeito que eu pensei. É assim, se Deus quiser, amém, se não quiser. Como se Deus fosse obrigado a te abençoar do jeitinho que você pensa e do jeito que você quer. Não, meus irmãos. Deus é soberano. Deus é Senhor. Precisamos entender isso. Deus quer te usar porque Ele te escolheu, Ele tem um projeto, Ele tem promessas que Ele quer realizar na sua vida. Mas depende só de você entender e ouvir a voz dEle. A Bíblia diz em muitas, repetidas vezes, quem tem ouvido, ouça. Sabia que tem muito crente que só tem orelha, mas não tem ouvido? Então, baita orelhão, meu irmão, mas não ouve nada. O Espírito Santo está falando e ele não está ouvindo. Por isso que a Bíblia diz, pastor Agil, quem tem ouvido, ouça o que o meu Espírito diz à igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, entender, parar, ouvir, abrir o coração, obedecer à voz de Deus, rejeitar as coisas terrenas, olhar para o reino. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino. Mas é reino, não é essa bagunça que muitas pessoas pensam aqui na terra que é reino. Tem muita gente aqui, irmãos, na terra, que para justificar alguma coisa, fala, não, eu estou trabalhando para o reino. Qual reino, meu irmão? Dividindo família, criando intriga nas igrejas, criando problema para um lado, para o outro. Isso é reino? Aí ela justifica, não, pastor, eu estou trabalhando por reino. Tem muito reino aqui na terra, meu irmão. Tem muita gente preparando o reino para ficar com o reininho deles na terra. Mas Jesus disse, buscai primeiro o meu reino. E as demais coisas, eu vou suprir tudo. Não vai faltar nada. Eu vou te honrar na terra, eu vou prosperar você. Sabe o que eu vou fazer, inclusive? Aqueles que te abençoar, eu vou abençoar até a sua descendência. E aqueles que amaldiçoar você, eu também vou amaldiçoar até a sua descendência. É muito importante também, irmãos, nós entendermos isso. Tem muita gente ignorante aí na terra, amaldiçoando as pessoas. Qualquer picuinha aí, estou amaldiçoando. Vou te amaldiçoar, meu irmão. Vou te amaldiçoar. Quem é você para amaldiçoar alguém, meu irmão? Quem que falou para você que você tem esse poder de amaldiçoar alguém? Abençoar, Deus dá até essa autoridade, no nome dele, abençoar você. Pedir bênção. Agora, amaldiçoar, meu irmão, só ele. Só ele que pode. Quem é você que é um ser humano para querer amaldiçoar o próximo? Isso é com Deus. Então, às vezes, a gente vê uns ignorantes falando umas besteiras, porque não conhece Bíblia, não conhece a palavra.
fala muita coisa aí que não existe, entendeu? Então, meus irmãos, uma coisa interessante que nós precisamos aprender com Abraão. 75 anos, este homem ouve a voz de Deus. Sai da sua terra, sai da sua parentela e caminha ao destino que Deus lhe ordenou. Porém, ele chega lá na frente. Deus fala assim para ele, vou dizer para você uma coisa. Esse lugar aqui, Siquém, até o Carvalho de Moré. Onde estão os cananeus? Essa terra eu vou te dar. Sabe o que ele faz naquele momento? O que a Bíblia diz que ele faz? Levanta um altar. Nós precisamos aprender com Abraão a levantar o nosso altar, a ter o nosso altar. Ele tinha, aonde ele chegava, ele levantava o seu altar. Altar de oração e o altar de adoração. Ele tinha uma importância na vida de Abraão muito grande, porque ele falava assim, Abraão, ele falava, esse altar é para mim orar, adorar e sempre lembrar das promessas que Deus fez na minha vida. Esse altar não pode faltar onde eu chego. Aonde Abraão se estabelecia, aonde ele amava a sua tenda, ele já fazia ali o altar de sacrifício para ele orar, adorar e não esquecer das promessas que o Senhor fizera na sua vida. Sabe, meu irmão, cada um de nós precisamos ter dentro da nossa casa o nosso altar. O nosso altar não pode faltar. Cada um de nós temos que ter o cantinho lá da oração. Sabe por quê? Porque você tem promessa de Deus. Você tem promessa. E Deus quer honrar e cumprir as promessas na sua vida. Porém, tem algumas exigências para que essas promessas venham a ser alcançadas. Abraão tinha muitas promessas. Eu acho que o coração de Abraão, ele falava assim, se Deus cumprir a metade, tá bom demais. Porque é muita promessa. Eu creio, eu acredito. Mas se Deus cumprir 50%, já tá bom demais. Para isso, eu não vou deixar o meu altar. Eu entendo que até eu alcançar a promessa de Deus, muitos ventos vai bater. Muitas tempestades vão surgir. E se eu tiver com o meu altar levantado, eu vou ter força para adorar o meu Deus. Eu vou ter graça para dizer a Ele, Senhor, independente do momento que eu estou vivendo agora, independente dessa situação, eu consigo visualizar lá na frente a promessa que Tu tens na minha vida. Tem muito crente que só vive do hoje, do agora. Deus está falando que vai fazer, que vai abrir uma avenida para ele, que vai tirá-lo daquela situação, mas ele só consegue ver o hoje. Ele já levanta derrotado. Mais um dia, será que vai ser tudo igual? Será que vai repetir tudo que aconteceu ontem? Eu não vejo saída, eu não vejo, meu querido, diante das grandes lutas, das grandes batalhas, dos grandes desafios, olhe cada vez mais para o alto.
Tira um pouco a visão da terra. Ah, Senhor, mas aqui na terra eu bato aqui, a porta está fechada. Bato ali, está fechada. Falo, fechada. Tudo trancado. Meu querido, é o momento da adversidade. É o momento da provação. Está fechado mesmo. Olha para os quatro cantos da terra, vai estar fechada a porta. Mas existe uma porta escancarada. Olha para os céus. Olha para aquele que te fez promessa. Que você vai ver uma porta aberta. E ele falando aos teus ouvidos. Muito breve, as minhas promessas serão cumpridas na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. A única coisa que você não pode fazer, meu irmão, é andar cabeça baixa, humilhado, dizendo, sabe que nem aquela Angola, sou fraco. Tem crente que é que nem Angola. Por onde você passa, ele está dizendo, estou fraco, estou morrendo, não vai dar mais, não sei o que vai acontecer, minha família está se apagando, os meus estão indo, eu não sei. Meu irmão, o que você não sabe? Quem é o teu Deus, meu querido? Será que o teu Deus é um nada? Teu Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem você na palma das tuas mãos. Ele controla todas as coisas. É Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Ele é Senhor da nossa vida. Então, por isso, nessa noite, o Espírito Santo faz nos levar um pouquinho até Abraão. Este homem que recebeu promessas e conquistou essas promessas. Na sua velhice, Deus prometera, vou te dar um filho. Deu ou não deu? Deu. Meu irmão, Abraão foi tão abençoado que, olha, Sara morreu com 127 anos. Não pôde ver o seu filho Isaac casando com Rebeca. Mas viu o moço abençoado. Porém, Abraão tinha muita promessa. Abraão tinha tanta promessa que quando ele tinha 150 anos, 23 anos depois que Sara havia falecido, Abraão casa novamente. 150 anos, Abraão está casando, fazendo uma festa, mandou matar não sei quantos cabritos. Festa de gente grande. Aí olhou para uma piazada lá que não casava, rapaz. Falou, vou mostrar para vocês o que é homem próspero na terra. Sabe quantos filhos ele teve depois dos 150 anos? Quem é que lembra aí? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, que eu vou pedir para vocês ler quantos filhos ele teve depois dos 150 anos. Eu vejo alguns irmãos aí, rapaz, com 60 anos, 40 anos, um solteirão com 50 anos, dizendo, passou, meu momento já foi, eu não sei o que aconteceu. Esse aqui, meu irmão, 150 anos. Abra sua Bíblia lá que eu vou te dar. Eu acho que é Gênesis 25, se não me engano. Gênesis 25? Então leia aí, meu filho. Então lê. 25, 1 e 2. Quantos? 6 filhos. 150 anos, meu irmão.
e viveu até os 175 e disse: vou deixar Deus cumprir as promessas na minha vida. Já que Ele prometeu que ia abençoar a minha descendência, ia prosperar, que o meu nome seria grande na terra, vou deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Tem uns casalzinhos aí, meu irmão, tem um filho, está dizendo, já está bom demais. Tem dois e diz, meu Deus do céu. $150, falou, não, a minha vida está começando. Deus tem muito para me dar. Deus tem muita vitória. 175 anos, chegou o momento de Deus recolher. Da idade que ele assumiu, irmão, a ordem divina que ele tinha, 75 anos. Morreu com 175, 100 anos, crendo nas promessas de Deus. 100 anos, vivenciando cada momento uma vitória, uma promessa. Isso é promessa de Deus. 100 anos, altar levantado, altar de oração, altar de adoração, altar para não esquecer as promessas de Deus na minha vida. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nessa noite? Eu não sei quantos anos Ele tem prometido que vai fazer na sua vida. Ele só quer saber o seguinte: como é que você está aguardando a promessa de Deus? O altar edificado? Ou murmurando? Ou reclamando de Deus? Ou questionando com Deus? Até querendo colocar Deus no paredão? Será que Deus vai cumprir? Será que não esqueceu? Os anos estão passando, a idade está chegando, vai cumprir, não vai cumprir? O que vai acontecer? Meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ele quer saber se você tem paciência, perseverança, oração, altar, para aguardar o momento. O milagre Ele quer fazer. A bênção Ele prometeu que vai te dar. Para Ele, meu irmão, 1 ano e 1000 anos é a mesma coisa. Se você está ficando um pouquinho, os dias estão chegando, Ele não está preocupado com a tua idade. Ele está preocupado se o teu altar está edificado, que você está esperando com fé, com obediência. O milagre Ele vai fazer. Júdila, você que anda dizendo aí que não está passando e o casamento não chega, veja bem, você não tem 150 ainda não. Então, minha filha, você é muito jovem. Altar, mantenha o altar edificado, oração, adoração, entendeu? O príncipe vai chegar. Amém, irmão? Quantos entenderam o recado de Deus aqui nessa noite? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.